Bom, gente, aproveitar que eu estou online, né? Vamos verificar aqui o artigo 112 da LEP, tá? Vou dar uma passada rápida nele aqui. É mudança com o chamado aí pacote anticrime, né? Tal do pacote aí do Moro. Olha só, artigo 112. A pena privativa de liberdade é executada em forma progressiva com a transferência para o regime menos rigoroso a ser determinado pelo juiz quando o preso tiver cumprido ao menos. Aí, gente, a gente lembra que acabou aquela ideia de artigo de 1/6 da pena, né, para crimes comuns e 2/5 para primário 2/5 para primário e 3/5 para reincidente no caso de crimes hediondos, tá? Isso aí era a questão, né? Peraí que eu estou só respondendo a pessoa aqui. Tá. Beleza. Tranquilo. Então, a gente acabou com isso, tá, gente? Porque o cara que praticava crime hediondo, ele não podia progredir. Aí, veio uma lei e estabeleceu 2/5 e 3/5 aí, e 1/6 para os demais crimes, né? Só que agora, pessoal, nós temos uma dinâmica diferente, tá? Qual que é a dinâmica? Agora é o seguinte, nós temos aí essas percentagens aí, tá? Então a pessoa tem que saber fazer esse tipo de conta, porque senão ela não vai conseguir desembolar aí a coisa não, beleza? Então, ó, vamos lá. Eu vejo uma facilidade aqui o seguinte, você poder casar o que é parecido, tá? Então esses dois aqui a gente pode colocar junto, tá? Que é o 16 e o 20%, tá? O 25 e o 30 a gente pode colocar junto também, porque é uma questão de primário e reincidente, tá? Ó, 25 e 30. O próximo, o 40 é hediondo. O 40 é hediondo sem resultado morte, primário. O que que eu faço? Eu pego o 40, eu vou colocar ele junto com 60, tá? Vou pegar ele aqui e colocar junto com 60. Aí os 50, gente, o que, que nós vamos ter que fazer? Nós vamos ter que fazer o seguinte, porque os 50, ele tem três situações, entendeu? Então não são, não é uma coisa uniforme, nós vamos ter que fazer aqui o seguinte, ó, nós vamos ter que pegar aqui o 50A, que é hediondo com resultado morte primário, né, o cara mata alguém, hediondo, e o 70, tá? O A casa com 70, tá? Ó, e aí fica solto esses dois casos aqui. Eu vou tirar o A, tá? Vou tirar o A aqui, vai ficar o B e o C, tá bom? Então nós vamos ler agora para você ver como que vai ficar. Ó. A menor percentagem é essa, tá? 16%. 16% é melhor do que 1/6. Se você fizer a conta, tá? Já fiz essa conta. Então, tipo, é uma norma que retroage para beneficiar o bandido, né? Como o nosso direito gosta, né? Infelizmente aí. Então, ó, vai ficar o quê? 16% se o cara for primário e o crime cometido sem violência, pessoa, grave ameaça, né? Agora, se for reincidente, em crime cometido sem violência, pessoa, grave ameaça, tá? Aí, aqui nós casamos, né? 16 e 20, beleza? Agora o 25 e o 30 é uma questão de primário e reincidente, que é o quê? É o cara cometido crime com violência à pessoa, grave ameaça, tá? Violência à pessoa, homicídio, desde que, claro, não seja hediondo, né? Grave ameaça também, tá? Aqui, ó, 25 e 30. O 40 e o 60 é hediondo ou equiparado, tá? Lembrando que os equiparados, né, gente, é o tortura, tráfico e terrorismo, tá? Os equiparados são esses. Então, hediondo equiparado, se primário. O 60, hediondo equiparado, se for reincidente. Beleza? Aí agora fica o 50 e o 70. O 50A, aliás, tá?
50A, beleza? Nós vamos ver aqui, ó, hediondo equiparado com resultado morte-se primário e veda o livramento condicional, tá? E aí, o reincidente também, né, a mesma coisa, tá? A questão do livramento, gente, o que é o livramento? O livramento é o seguinte, vamos supor que o cara é condenado a 9 anos de cadeia, né, regime fechado, penitenciária. Aí o cara cumpre, por exemplo, 2/3 da pena, vamos pôr aqui um terço, né? Vamos pôr aí que ele é primário, né? Se ele cumprir mais que 1/3, vai ser o quê? 1/3 de 9 equivale a 3. Se ele cumprir 3 anos e alguns meses, ele já tem direito a sair. Então ele vai sair e vai ficar no período de prova, beleza? Bem tranquilo, tá? E aí nós sobrou esses 50 aqui, ó. Condenado por exercer o comando de uma organização criminosa, tá? Comando individual coletivo, tá? E essa organização não é qualquer organização, não. Ela tem que ser organização criminosa que pratique hediondo equiparado, tá? Então ele tem que exercer o comando. Essa organização está na Lei 12.850, tá? Vou colocar aqui, ó, Lei 12.850 de 2013, tá? Lá fala o que é organização criminosa, tá? Só que essa organização, ela tem que ser para crime hediondo equiparado. E também o cara que praticar milícia privada, que está no 288A do Código Penal, beleza? Milícia privada lá, tá? Então são os casos aqui de porcentagem. A menor porcentagem é essa, 16, a maior é 70, né? Seguindo o raciocínio, gente, ó, em todos os casos, o apenado só tem direito à progressão de regime se ostentar boa conduta carcerária. Quem comprova isso, gente, não é o juiz, é o diretor do estabelecimento. Respeitada normas que vedam a progressão. Isso aqui antigamente era o conselho disciplinar. Aí houve alteração, mas isso não é desse pacote, não, isso é mais antigo. Parágrafo 2º, a decisão do juiz que determina a progressão de regime ela é motivada, tem que ouvir o Ministério Público e tem que ouvir o defensor do réu ou defensor público, defensor da ativa, advogado, procedimento que é adotado também para concessão do livramento condicional, que eu já expliquei o que é o induto, que o presidente ele induta no final do ano, e também a comutação de pena, é trocar uma pena privativa por uma restritiva, por exemplo, respeitados os prazos previstos na norma vigente. A mulher gestante, gente, eu deixei aqui para o final, porque o caso dela é um caso específico. Não havia, não houve a revogação dessa disposição, né? Então, assim, nós temos aí um caso em que você vai ter que ter muita atenção, porque, olha só, o percentual da mulher é 1/8, é o menor, é o melhor percentual que nós temos, tá? E o menor, tá bom? Tipo assim, a mulher vai cumprir 1/8 do regime e já vai progredir. Por exemplo, ela pegou 8 anos de cadeia, vamos porque ela pegou 16 anos de cadeia, né? Cadeia, né? Falando no sentido leigo, aí ela cumpre 2 anos, aí ela já progride, tá? Então, 1/8 é muito pouco. Só que não é qualquer gestante, não. É gestante que for mãe ou responsável de criança, ou pessoa que tenha deficiência. O requisito são esses aqui, ó. São requisito alternativo? Não, eles são cumulativos, tá? Ó, 1, não ter cometido crime com violência ou grave ameaça à pessoa. 2, não ter cometido crime contra filho ou dependente. 3, esse 1/8 aí, tá bom? Ser primária, ter bom comportamento carcerário, né, comprovado pelo diretor do estabelecimento, a mesma coisa. E ela não pode ter integrado organização criminosa, tá? E se ela praticar novo crime doloso, e pode ser praticar culposo, que não vai prejudicar, não, tá? Mas se ela praticar doloso, ou se ela praticar falta grave, vai haver o quê? A revogação do benefício, tá? E aí o resto aqui não é hediondo o tráfico privilegiado, né? Tráfico privilegiado é aquele tráfico que a pessoa é primária, não integra organização criminosa, né?
você visualiza que ela também não exerce atividade criminosa. Tá no artigo 33, parágrafo 4º da lei de drogas, tá? E o 6, cometimento de falta grave durante a execução da pena privativa de liberdade, interrompe o prazo para obter a progressão de regime no cumprimento da pena. Aí, o reinício da contagem do requisito objetivo tem como base a pena que sobrar, né? Vamos supor aí, o cara praticou uma falta grave. Vai acontecer o quê? Vai começar a contar do zero, entendeu? Então, por exemplo, um cara foi condenado a 10 anos de pena, né? Aí ele tem que cumprir 20%, né? Ele tem que cumprir 20% aqui de 10 anos, se ele tivesse que cumprir, aí você transforma 10 aqui em meses, né? Você transforma em mês que a conta fica mais fácil, né? Fazendo essa dinâmica, vamos supor, João praticou crime vamos pôr aqui, dia 2 de julho, né? 2 de julho, se ele praticou o crime aqui vai ser a data inicial para começar a contar o resto que sobrou. Vamos pôr aí que ele tem ainda mais 8 anos a cumprir. Aí vai ser o quê? Vai ser 20%, 20%, 20% de 8, tá? Então vai ser essa lógica aqui, tá? Que aí você vai mudar a data base, né? E o bom comportamento é readquirido após 1 ano da ocorrência do fato, ou antes, após o cumprimento do requisito temporal exigível para obtenção do direito, tá? Então, assim, o cara tem que ter 1 ano aí para que ele possa retomar esse bom comportamento, beleza, gente? É só essa questão mesmo que a gente queria trabalhar rapidamente aí sobre essas progressões aí, tá bom? Um grande abraço.